Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiamix. Meu nome é Guilherme Aragão e hoje a gente vai continuar um pouquinho a nossa discussão que a gente tinha começado no episódio anterior sobre divulgação científica. Para isso eu tô com duas pessoas muito especiais aqui. Primeiro, meu camarada co-host David. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caríssimos ouvintes. Eu sou o David, eu sou de licenciatura, estudante de licenciatura de Física, junto com o Guilherme. E estamos aqui também com nossa celebridade, professor Alexandre Barbosa. Ele que é graduado em Física pela Universidade de Brasília, mestre em Ensino de Ciências pela mesma universidade e doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia. Isso mesmo, muito obrigado, galera, pela participação aqui nesse podcast. Vamos lá, conversar sobre divulgação científica. Certo, sobre divulgação científica, eu acho que é meio estranho, porque eu acredito que a gente que faz física, a gente que acabou se envolvendo com ciência, eventualmente a gente acabou entrando em contato com divulgação científica em algum grau. Como foi a sua experiência com divulgação científica? Porque para mim, pelo menos quando a gente pensa em divulgação científica, é algo muito recente no sentido de YouTube, de ter os youtubers que faziam os vídeos, mas como é que foi para você? Como é que você via a divulgação científica enquanto você estava na sua jornada para se formar como físico? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar de divulgação científica de uma maneira mais esquematizada foi quando eu estava fazendo mestrado. Aí eu fiz uma disciplina que era divulgação científica mesmo, Legal. Lá na UNB. E aí, nessa disciplina a gente discutiu, todo o contexto da divulgação científica, os referenciais teóricos. E aí, assim, não tinha em mente que seria o meu futuro trabalho, a minha futura pesquisa. Seria sobre isso. Na época do mestrado eu pesquisei atividades lúdicas no ensino, e não era divulgação científica. E aí, então, ela entrou a partir desse momento, mas só futuramente, quando eu realmente estava na pandemia, e aí eu comecei a postar na internet vídeos, ainda, sem dizer que era divulgação científica, postando coisas de ciência. E aí, eu já no doutorado pensei, diante da pandemia, que eu ia me atrasar, como a minha pesquisa ela seria com estudantes de estágio. E aí, com a pandemia, atrapalhou todo o processo do estágio. E aí, eu mudei os rumos da minha pesquisa e decidi investigar um pouco desse meio que eu já estava trabalhando, que era a internet. Então, foi por isso que aí eu comecei a investigar. Então, como conceito mesmo, eu vi no mestrado, mas depois no doutorado que eu fui envolver e também pesquisar sobre. E o senhor sempre, desde o começo, o senhor já começou voltado para o Instagram e para o TikTok, ou foi só uma área, uma ferramenta que o senhor se familiarizava mais? Não, assim, na verdade, eu não tinha intenção de entrar nas coisas como acontecer. Eu tinha Instagram, que era Alefobia no início. Daí era meu Instagram pessoal. Eu peguei na pandemia, tava com muita vontade de postar vídeo, de falar de física. Aí comecei a postar uma série de vídeos tipo física de A a Z, em que eu falava, a letra A na física é isso, eu falava tudo que a letra A é, aí a letra B é isso. E aí, nesses vídeos, esses aí, um pouquinho de visualização que tinha, bombou, sabe? A galera gostou dos meus amigos ali. E até uma galera a mais, minha conta foi crescendo como se eu já fosse um criador ali, só que eu ainda não era, eu só tava postando essa série Abecedário da Física, Legal. Que é algo que eu quero escrever um livro sobre. Legal. Tenho que registrar em cartório pra mim. Patentear logo isso que Já fica aqui registrado, Vocês nunca viram ninguém falando. Então, aí eu comecei a pesquisar na internet. Eu postar, na internet, esses vídeos. E aí, depois surgiu a ideia, pela naturalidade de postar esses vídeos. Foram alguns testes que eu fiz. Eu tive que aprender a editar um pouco, aí logo eu falei, vou virar youtuber. A gente não pensa assim, TikTok, isso foi em 2020. TikTok já estava em 2020. Só que ainda era uma pegada de dancinha, pandemia era muito dancinha. Ainda não tinha conteúdos de ciência. Daí, paralelo a isso, eu criei ali o YouTube. Então, eu comecei com o YouTube.
Então eu não tinha essa ideia de ser TikTok. Aí eu comecei no YouTube e tem várias postagens minhas, só que se você ver, meu canal parou, né, no YouTube. No YouTube eu tenho 800 inscritos, eu não posto não. E aí, lá no YouTube eu fiz alguns vídeos legais, mas cansa, sabe? 12 minutos, 15 minutos. É um vídeo mais trabalhoso. E aí as visualizações são poucas, não é algo que impulsiona. E aí eu trabalhava aqui em Química, que eu era técnico. E aí tinha uma aluna de Química, que é a Cananda, né? Que é a deusa cientista. E aí a Cananda, eu no meu canal do YouTube, chamei a Cananda para um vídeo comigo no YouTube. Aí nesse dia que a gente veio gravar, tem até esse vídeo no canal, a gente conversou aqui no laboratório de Química. Aí nesse dia ela falou, posta seus vídeos no TikTok, que hoje em dia está impulsionando. Tinha acabado de chegar o Reels do Instagram. E ainda não tinha short assim, do YouTube. E aí ela falou, quando uma rede lança alguma proposta, você tem que aproveitar dela, porque eles estão engajando. Então foi exatamente isso que ela fazia, isso, assim que ela foi crescendo. E aí eu realmente, nessa época eu entrei em crise. Eu falei, poxa, estou postando vídeo, mas não vai pra frente. Daí meio que larguei, assim, chegou o final do ano, fiz os últimos posts que eu queria no YouTube. Mas fiquei naquele limo assim, sem energia de gastar todo aquele tempo editando. Quando virou o ano de 2020 para 2021, né? Eu cheguei ainda, eu fui pro México, fiz uma viagem, filmei lá um monte de coisa que eu ia postar no YouTube, mas nunca postei. E aí quando eu volto, eu decido ver essa dica do posta no TikTok. Aí foi um dia que eu realmente fiz o post, aí eu post no TikTok, eu vi as diferenças. Aí um pouquinho que já engajou, né? E eu comecei uma conta no TikTok 0 seguidores, né? 9. E aí eu postei e ganhei 700. Meu Deus. Legal. Aí eu falei, caramba, 700. Já é uma rede. E aí depois fui crescendo. Logo, já tinha umas semanas que eu fiz 4 mil, assim. Eu tinha 4 mil. Caramba, 4 mil. Depois 10 mil. Aí 10 mil já foi pra 20, de 20 pulou pra 50, que às vezes dá um salto, assim. E aí, foi indo. Hoje em dia eu tenho 100, mais de 100 mil, 107 mil, né, no TikTok. Mas também empaquei, nunca mais eu consegui. Mas me explica um pouquinho como é que funciona o processo criativo para você fazer o trabalho no TikTok. Como é que você escolhe o tema? Como é que funciona isso? Como é que faz o roteiro? É, bem assim. Eu antes roteirizava, época de YouTube, né? Assim, criar um roteiro como é o início, o meio, e o CTA, né? Que é Call to Action, que a gente fala no final de chamar para ação. Faça alguma coisa, curta, compartilhe. Agora, quando eu entrei no TikTok, eu também roteirizava. Aí eu escrevia. Os primeiros vídeos no TikTok eram narrados por cima, então era só eu fazendo um monte de cara. E aí eu falava, escrevia o texto e eu falava no microfone. Eu gravava tipo um podcast, isso aqui rapidinho, de um minuto. Perfeito. Aí gravava o áudio, colocava por cima e aí dava certo. Aí então, só que eu entrei no TikTok numa perspectiva que eu já vi outras pessoas da ciência fazendo, que é falando de representatividade, né? E aí, por exemplo, muita gente já tá, muita gente não, mas a Cananda, a Física Preta, estava falando de pessoas negras na ciência. E eu falei, não vou fazer isso, não vai ficar o mesmo vídeo da outra, né? Então eu para falar mais das pessoas LGBTs, né? Então, meu primeiro vídeo no TikTok é 4 mulheres LGBTs. Aí eu ainda falei assim, fulana, sapatão, aí a galera me massacrou. Da próxima vez fala lésbica. Eu não sabia que era assim, tinha que tomar cuidado. Assim, né? Mas depois falei com as minhas amigas, sapatão, né? E elas nada a ver, isso é coisa de, né, que é uma galera mais fresca. E aí, isso dá esses embaixos, eu já fui aprendendo no TikTok essas tretinhas, uma palavra que você fala, né? Então, é tomar esses cuidados. E aí eu, por isso, buscava roteirizar, pra evitar falar merdas, né? E aí, importante. Mas aí depois, o que aconteceu? Eu comecei a duetar vídeos, recortar. E ficou muito espontâneo, eu já não conseguia roteirizar mais. Hoje eu não paro para escrever roteiro, é raro alguns, só que eu faço. Outro dia eu falo mesmo, só falo, como se estivesse dando uma aula.
Aí a gente sabe, né? O conteúdo já tá na nossa cabeça. E aí a gente fala, meus vídeos são todos bem espontâneos assim. Mesmo os que eu faço uma pequena encenaçãozinha, mas aí o roteiro ele tá na minha mente, assim. Às vezes eu tenho a ideia, eu falo, vou fazer um vídeo que ele vai ter 5 sketches, tipo, eu faço 5 coisas. Igual eu fiz, por exemplo, a pessoa que estudou muito a física pro Enem, que eu fiz assim. Eu queria 5 situações. Escovando os dentes, aí a outra é estendendo a roupa. Tipo, aí eu penso em 5 situações. Eu vou fazer como as pessoas pensam, que os físicos pensam. Aí eu vou. O físico dirigindo, alguém olhando pra ele, pensando o que ele pensa. O físico jogando sinuca, o físico jogando basquete. As pessoas tendem a imaginar que a gente sabe jogar tudo isso, só porque sabe físico. Então assim, eu não roteirizo, mas na minha cabeça eu faço uma organização. E com relação à fala, eu já sei mais ou menos como que é o esquema que a rede quer, né? Por exemplo, um vídeo de 1 minuto, mais ou menos 3 segundos, você tem que fazer a chamada. Então, meus vídeos sempre vai ter isso. Tipo, como as pessoas pensam que os físicos pensam, isso é 3 segundos. Sim. Aí você entra. Pra prender atenção. Como resolver esses tipos de exercício aqui. Aí aparece a imagem. Então, sempre eu vou começar isso, né? Isso já dá o público já está acostumado do TikTok, que até quem é criador, geralmente você vai perceber que esses 3 segundinhos é essencial. Aqui no YouTube eram os 10 segundos, acho que ele falava, os 10 primeiros segundos, né? Que eram 15, acho que os 15 primeiros segundos que eu acho que falavam no YouTube. Você tinha que chamar a atenção da galera. Aí agora, né, no TikTok é 3 segundos, então você imagina. Muito rápido. Daí, então eu não roteirizo. E aí é mais fluido, né? Eu acho mais orgânico, mais natural, né? Porém, de vez em quando escapa várias vezes. Escapa, tipo, errar eu não gosto, né? Poucas vezes que eu errei, assim, postei alguma coisa e depois eu vi que era errado, sabe? Mas já aconteceu. Que eu errei, assim, errei a lógica. O pior de tudo é quando você erra a lógica do negócio. Não tem nem como você consertar, você tem que apagar o vídeo, entendeu? Porque você fala, nossa, a lógica tá errada. Eu ainda tento explicar, mas aí fica pior. Então, esse é o problema, às vezes, de não roteirizar. Às vezes eu vou resolver um exercício sem roteirizar, né? Aí eu me baralho. E aí acontece isso. Então é bom você pelo menos resolver o exercício antes, né? Pra não ficar tão em freestyle, né? Mas às vezes também é legal, que você resolvendo ali, às vezes você erra, você fala, corrige de maneira engraçada. Fica também natural pra quem estuda, né? Entender que a gente também erra. Não, demais. Então eu tento deixar mais essa cara da física e do professor de física. Uma ideia é que assim, a gente erra exercício, sabe? A gente vai pegar um exercício de ensino médio. Com certeza. Vai pegar um livro de ensino médio. Pode pegar aqui para vários professores desse instituto. Pega um capítulo lá de capacitores, alguma coisa assim. Uma associação com resistor, eles vão pra lá. Então assim, tem uns exercícios muito complicadinhos. Eu de ensino médio, eu levo aqui para os institutos de física 3. E tem coisas complicadas. E aí quando a gente vai para nível superior ainda, a gente tem lacunas que ficaram de nível mais superior. Então, claro que somos seres humanos e erramos. Então é por isso que eu gosto de trazer essa visão mais humana. É porque a gente tem muito essa visão mistificada de que o físico é uma pessoa extremamente inteligente, toda visionária, até porque o próprio senhor falou que fala sobre o físico jogando basquete, o físico fazendo isso, que é as coisas que as pessoas não têm essa visão de que o físico faz, e é muito diferente ver que, tipo, o físico, pessoa normal, a gente erra, a gente faz um monte de coisa, a gente joga basquete, a gente brinca e tudo mais, entendeu? E tem uma questão, de novo, né, só ressaltando essa questão de que, que o físico é uma pessoa iluminada, né, uma pessoa genial, e na verdade, às vezes a gente se bate com questão de ensino médio, entende? Sim. Porque é um campo de estudo muito vasto, entende? Para você lembrar de tudo, assim, é realmente muito complicado mas é de fato bem complicado. Nessas áreas, né? E a gente vai se especializando, então.
recentemente eu até vi um post, desculpa abrir esse parênteses, mas eu vi Não, pode falar. Aqui a gente eu vi um post na internet, num grupo que tem de concursos para quem quer Universidade Federal, Instituto Federal. Aí nesse grupo postaram assim, como que uma pessoa que é da área de ensino de física vai dar aula no Instituto de Física e tem que dar aula de Física 3, de Física 1, aqui estudar pessoas. E porque a pessoa fica muito tempo se especializando em educação, né? Fica vendo essas coisas. Só que, assim, tem dois lados da moeda. Um lado é que, assim, muita gente acha que o pessoal de ensino de física não sabe física. Que a gente que faz licenciatura sabe menos física do que uma pessoa bacharelada. E, então, também, para quem é da área do ensino de física, ainda já é licenciado, ainda persiste em seguir no mestrado e doutorado. Então, há uma visão de que a gente não sabe física. E, então, esse post gerou uma certa revolta na galera do grupo, né? Falei assim, mas você é da área de ensino de física. Dane-se, você tem que saber, você vai saber física porque você fez a licenciatura, a gente estudou para isso. Então, eu, por exemplo, amo dar aula aqui no Instituto de Física e ter a possibilidade de dar aula de física. E não só de ensino de física, só da metodologia, essas coisas. Eu ainda ouso dizer que eu prefiro dar aula de... Eita, você vai cortar essa parte. Vai dar problema nessa parte. Então a gente precisa cortar essa parte. Brincadeira. Não, eu não tenho medo de falar isso aqui. Olha só, eu amo a área do ensino de física para pesquisar, para agir na extensão. Mas eu confesso que dar aula de ensino de física, eu tenho dificuldade, não é a mesma coisa, eu fiz pesquisa sobre ensino de física. Sim. Mas dar aula, né, porque aqui na universidade a gente faz ensino, pesquisa e extensão. Se eu sou da área de ensino de física, eu tenho que dar aula também de ensino de física. Só que o meu concurso é para o Instituto de Física. Aqui no Instituto de Física, a gente dá aula de todos os componentes. E se fosse da FACED, aí eu daria só lá na FACED. Então, eu gosto de ter passado aqui no Instituto de Física, porque eu tenho essa possibilidade de trabalhar nas duas áreas, mas eu realmente amo dar aula da própria física, tá? Eu não gostaria de parar, assim, de dar aula só de ensino. Então, eu falo que eu não tenho medo de dizer isso, que eu prefiro dar aula de física, porque eu gosto de fazer a pesquisa. Com relação à pesquisa, eu já não me vejo pesquisando a física, que o pessoal chama de área dura, né? Eu já não me vejo pesquisando. Eu gosto muito da área do ensino, de pesquisar educação. Então, na área de extensão, trabalhar com isso, né? Para mim, com a educação científica, é tudo. Então, quem sabe no futuro, minha perspectiva mude e eu realmente consiga gostar mais, né, do ensino, para ensinar ensino. E aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, essa mudança de que antes o senhor era um divulgador científico e aí o senhor entrou para virar professor na faculdade. O senhor acha que essa experiência que o senhor trouxe de divulgação científica contribui para a sua didática de como dar aula, de como ensinar, facilita algumas coisas, dificulta algumas coisas? Olha, facilita, me trazem crises, porque... Nada é fácil nessa vida. Porque é o seguinte, quando você estuda ensino, aí você fica imerso em várias teorias de ensino. Você pode até, como eu, que sou adepto da pedagogia histórico-crítica, sou um defensor. Então, assim, tenho uma certa bandeira, digamos. A gente acaba se auto-criticando sempre a nossa conduta, que eu acho que outros professores mais desatentos com relação a isso não se preocupam nessa coisa. Aí não vai se sentir mal. Então, eu acho que de um lado é bom, né, que a gente ganha essa criticidade. Mas essa criticidade tira meu sono às vezes, porque é uma coisinha. Eu não sei se é porque eu sou um professor novo, que não está começando. No começo a gente erra muito. Então, eu ainda estou... Quando fala errar, às vezes não falar de uma maneira tão didática, se enrolar, né? E resolver um exercício, travar. Então, tipo assim, coisas que eu acho inadmissíveis, que eu não gosto que aconteça. Por exemplo, eu estar numa sala de aula, você tem um exercício, você até fez antes, cara, e mais igual acontece comigo, esqueci, ontem eu fui dar aula, esqueci meu caderno em casa, eu dei aula livre, mas deu tudo certo, que vou colocar a minha memória. Mas
pode dar errado, né? Às vezes você fala, eu fiz alguma coisa assim, aí a conta lá no meio tá errada, esse tipo de coisa que eu não gosto. Então a criticidade de você poder pensar na sua prática de uma maneira que a gente possa cumprir as finalidades da educação, que ela não é só tecnicista, né? Ela deve ser uma educação que promove a cidadania, que também permita a gente conhecer a realidade, né? E não nos perder no conteúdo, ou não deixar conteúdos importantes sobre a nossa realidade de passar, né? Então, nesse ponto de ter um norte, é que eu gosto de ter feito ensino de física, estudar ensino de física, porque se eu quero pensar em uma metodologia, e dentro do meu referencial eu sei que nenhuma metodologia, nenhuma forma de ensinar vai salvar a educação, né? Você pode criar o jogo que for, e nem toda forma é a forma mais adequada. Então, nossa função na educação é encontrar as formas mais adequadas para atingir o fim, que é, né, produzir humanidade, trazer tudo que a humanidade produzir. Agora, peraí. Tudo bem. A vida é bela aqui. Sobre isso, as formas mais adequadas. Por exemplo, é adequado eu ensinar radioatividade com experimentação? Que é o que a gente estava discutindo esses dias na aula de metodologia. Eu convidei um amigo meu e ele escreve assim, um artigo dele, Pedro, né? Pedro Magalhães. Ele fala isso, né? Ele fala assim, nem toda forma vai ser adequada, assim, então a gente tem que usar a forma mais adequada, porque a gente pensa assim, pô, os jogos são importantes, você vai falar experimentação, todas as aulas tem que ser experimentação, mas espera aí, eu vou ensinar radioatividade com experimentação. Aqui uma pedra de urânio aqui, pode você brincar. Talvez a experimentação não é a mais adequada para a radioatividade. Mas para outro assunto, né, por exemplo, na química, solubilidade, aqui na física, para você trabalhar cinemática, pode ser interessante. Então, essas coisas que me norteiam a pensar. Então, se eu estou numa situação em sala de aula, posso pensar em mecanismos, conheço sites, conheço pessoas a quem recorrer. A gente está sempre buscando melhorar a aula também, mobilizando a atenção, que eu acho que hoje em dia é o que é mais difícil. É a atenção das pessoas, né? Que imagina uma aula de 1h30, as pessoas têm paciência, né? Já assistem um vídeo de 1 minuto do dia. Então, a atenção. Por isso que a gente precisa de teorias, porque quando a gente vai estudar, por exemplo, psicologia histórico-cultural, aí vai ter diversos autores que vai falar sobre isso, né? De como que a nossa atenção, todos esses processos funcionais da mente, a memória, a linguagem, elas se desenvolverem e se desenvolvem ao longo do tempo e têm se desenvolvido. Então, essa perspectiva mostra que o nosso desenvolvimento histórico-cultural nos formou e isso é o que nós somos hoje em dia enquanto espécie humana. Então, por isso que eu acho que ter feito ensino de física, de pensar na teoria pedagógica para criar minha prática, né? Para eu saber o que ensinar, como ensinar, a quem ensinar, né? No momento que eu estou, porque isso vai variar no tempo, né? Ensinar alguma coisa em 1930 não é a mesma coisa em 2000. Com certeza. Então, assim, por isso que eu gosto de ter feito o ensino, por ter essa consciência, a consciência pedagógica, que Pedro chama no artigo, consciência pedagógica. Você adquire uma consciência pedagógica, que é bom, né, você ter, mas ela também vem ali por trás de você, sua consciência pedagógica. Às vezes, quando você falha, né, não é todo dia que a gente está em constante formação e desenvolvimento. Vamos voltar aqui um pouquinho para a parte de divulgação científica. O YouTube, TikTok, Instagram, todas essas mídias, elas facilitaram muito assim, essa parte de divulgação científica, mas também facilitaram, é uma faca de dois gumes, né? Acabou facilitando a parte também de pseudociências. Sim. Como é a sua experiência? O que você já viu de vídeo de divulgação de pseudociência? E por algum motivo eles gostam muito da quântica e da astronomia, não sei porquê, mas o que você diz sobre isso? Bom, quando eu entrei no TikTok eu ficava chocada, eu via muita coisa de tipo assim, isso não é o átomo de verdade, isso é o átomo, a pessoa mostrava uma foto.
E a pessoa, assim, realmente, você ia no canal dela e ela era isso, uma divulgadora da pseudociência, né? Porque tem a divulgadora da ciência, né? E o da pseudociência. Então, via muitos canais assim. E o que eu vejo mais é essa visão mais holística, né? De magnetismo, né? Tem muito vídeo de magnetismo, né? Com relação à espiritualidade. Sim. E também com relação à quântica também, né? Mecânica quântica, coach quântico. Aí tinha muito. E aí, fora outras coisas também, vídeos assim, tipo, olha só, o rádio funcionou aqui, sabe? Esses assim, com uma parafernalhazinha lá que tinha, com pedra, sei lá, que a galera que sintonizava. Eu conseguia sintonizar uma rádio lá, sem um aparelho de rádio, daí saía o barulho lá do nada. Então, tem muitas coisinhas que eu já vi. E coisas de energia infinita, né? O famoso motor perpétuo. Isso faz muito sucesso na web, esse negócio de energia infinita. E o senhor já, sofreu? Porque muita gente que trabalha com divulgação científica relata sobre sofrer muita crítica e o próprio trabalho da pessoa ser acusado de pseudociência. O senhor já teve muita experiência com isso? Só uma vez, que foi... Mas isso eu acho que, assim, tem muito mais a ver, sei lá, com o racismo. Foi porque... O que aconteceu? Eu, apesar de ser afrofísico, eu não sou um pesquisador da perspectiva decolonial, né? Pelo contrário, a minha perspectiva é outra. E eu também não pesquiso essas questões de etnia, né, de raça. Então, eu acabo que não sei muitas coisas, né? Nesse âmbito, então não fico falando muito, né? Não é como o canal da Deusa Cientista, que ela tem propriedade. Sim. Ou da Bárbara Carini, que ela vai falar mais, ela escreve sobre isso, pesquisa sobre isso. Então eu não falo muito. Mas aí eu fiz um vídeo uma vez que foi sobre a física, a eletricidade no Antigo Egito, né? A partir de um livro que, inclusive, foi uma amiga do mestrado que me mostrou. E eu achei interessante, porque ele mostra várias coisas que já existiam no Antigo Egito, e que falavam que foi descoberto aqui lá na Europa, né? Então, eu fui e fiz um vídeo assim, era um vídeo até brincando, assim, quando era um teatrinho que estava na sala de aula. Aí o professor explicava que a pilha de volta foi inventada, não sei, lá na Grécia, não sei onde. Por volta, né? Por volta, né? E aí, 1820, né? Enfim. Aí, foi inventado, eu acho que é 1820. Tudo bem. Por volta. E aí, o aluno fala nada a ver, tipo assim, aí isso já existia no Antigo Egito, e ele falava toda a referência. E aí, esse vídeo, o povo falou que foi pseudociência, porque, tipo assim, essa informação estava no livro, porque, tipo assim, eles só ficaram sabendo do livro porque eu coloquei a fonte, eu coloquei referência. Sabe que assim, é um livro de um autor africano, geralmente esses autores que pesquisam essas coisas de epistemicídio, tipo, epistemicídio, o nome já fala, não à toa aquela epistemologia, Então, assim, imagina você ter que resgatar esses conhecimentos, né? Não é toda fonte também. Então, tem essa questão da... A galera criticou muito, assim, onde que tá em artigos. Tipo assim, nenhum artigo europeu, americano reconhece. Justamente porque ele é um autor africano. Então, ele não tá no mainstream, ele não tá divulgado. Não tá publicado muito por isso. Então, eu decidi, na época, arquivar o vídeo. Porque, de fato, o livro, ele não tem... um selo, digamos, dessa ciência branca, dizendo que aquele conteúdo é verdadeiro, né? Na época, então, esse foi o único vídeo que a galera falou assim, isso não é verdade. Mas, no fundo, eu acho que não é mentira o que estão dizendo. Mas eu decidi arquivar, porque realmente, assim, não tá em artigos, e a galera começou a falar, isso não tem artigo nenhum. E o povo voou em cima, porque, assim, vários vídeos eu faço, não dá esse engajamento. Aí, nessa época, só você falar alguma coisa assim, de epistemicídio, aparece gente, não sei de onde, para defender
os europeus, né? Sim. Defender isso. Tadinho dos europeus, ó, tão oprimidos. Sofrem tanto. Mas esse tópico ele é bem interessante, a gente está pensando até trazer mulheres com mais pesquisa nessa parte decolonial, assim, justamente para comentar mais sobre isso. Esse é um tópico que é bem interessante mesmo. Fazer uma recomendação sua, agora pergunta assim, o que você, assim, a pessoa que está ouvindo a gente, ela está querendo começar na divulgação científica, e aí? Ela começa por onde? O que você recomenda? Tem que ter doutorado em física para começar a fazer? O que você recomenda, assim? Não, veja só, a divulgação científica, na verdade, quando ela começou, enquanto atividade, começou com a comunicação social, o povo do jornalismo científico. Então, assim, até pessoas que não são da ciência fazem uma divulgação científica. Agora, se é de qualidade, é outra história, né? O canal mesmo do Iberê, né? Sim, Manual do Mundo. Ele é jornalista. Então, tem vários jornalistas assim, que acabam sendo incríveis, estudam tanta ciência que conseguem explicar muito bem. Então, eu acredito que a atividade de divulgar ciência, ela não é restrita ao nosso cientista, mas deveria estar mais presente entre nós, porque por muito tempo ela foi colocada na mão dos jornalistas, né? E aí isso gerou várias disfunções com relação à divulgação científica, como por exemplo o almanaqueísmo, você trazer a informação como curiosidade, sabe? Essa questão de mentir, títulos que mentem para chamar atenção, então inventar fatos, ou então na própria metáfora ali na hora de ajustar a palavra ao público, você produzir erros, né, conceituais mesmo sobre os assuntos. Tanto que era comum as revistas publicarem erratas, né, toda a edição seguinte tinha errata daquele assunto. E aí, a revista também errava, tá vendo? Então, hoje eu acho que todo mundo pode. Então, só que aí é o que tá, né? Agora, e aí, ainda mais nesse contexto de internet, tem que ter cuidado, assim. Eu acredito que você sendo da área de física, né, é uma outra diferencial. Você tem essa carteirada, né? Você é um cientista, mas você também tem um compromisso, porque você fez um juramento na sua colação de grau, né? Então, é uma atividade autônoma, digamos assim, mas ao mesmo tempo é um compromisso. Eu acredito que uma pessoa que vai começar, se ela for da área de ciências, né, da área de física, se for uma área de física, tem interesse nisso, aí vai dela refletir se é um interesse de pesquisar sobre isso, aí ela vai seguir um caminho de mestrado e doutorado. Agora, se é de fazer isso, né, como uma atividade, aí vai para geral, né? Quem quer trabalhar com divulgação científica, às vezes um estudante de ensino médio tem interesse em ciência, quer falar de ciência em algum espaço, tem toda a liberdade. Todos nós podemos falar de ciência, ela não é restrita a ninguém. Tá? Acontece que quando uma pessoa que às vezes ainda está em formação começa a falar em ciência, pode sair furos, né? Então, uma pessoa especialista em um assunto pode fazer um trabalho mais qualificado. Mas, em geral, todo mundo que quer fazer pode pensar no formato que deseja. Às vezes a pessoa gosta de escrever sobre, né? Então, aí tem vlogs, você pode divulgar ciência criando até cordel, né? Fazendo cordelzinhos, fazendo gibis, desenhos em geral. Então, o formato são diversos podcasts. Aqui, nós aqui. Tem o Twitter, né? Tem o próprio TikTok, essa divulgação científica audiovisual, né? Tem muito. E agora, assim, hoje em dia, o que está, né, sendo hegemônico é a divulgação na internet, né? Isso já desde os blogs, que vem sempre, teve uma época que os blogs se tornaram vlogs, né? E aí a divulgação muito forte
na internet, no YouTube, e depois chegou aí os vídeos curtos. Então hoje em dia tá numa dinâmica que eu falo na minha tese, isso, né, que na minha tese eu pesquisei como que tá a dinâmica atual, né? E aí a gente percebe que, né, quando a gente fala de internet, a gente não pode pensar que a internet é um terreno de ninguém, né? Tem grandes empresas e elas lucram por meio de mais tempo as pessoas passam nas redes, né? Mais elas assistem propagandas, assim, mais eles vão ganhar dinheiro. Então, esse capitalismo, né? Capitalismo de dados, né? É o que impera hoje em dia. Então, é uma dinâmica que molda nossos trabalhos. Então, é isso que eu falo na minha tese. Essas próprias empresas, não que elas façam de maneira intencional, porque para elas dane-se a ciência, né? Tipo assim, ciência ou pseudociência, pouco importa, tanto que as duas estão aí convivendo nas redes. Agora, o que importa para eles é que as pessoas se sentem atraídas e fiquem lá o mais tempo possível assistindo vídeos. Então, são vídeos de ciência ou pseudociência, para ele pouco importa. Só que isso, no âmbito da ciência, vai gerar repercussões, porque para uma pessoa se sentir atraída, inclusive por ciência, ela vai precisar que esse conteúdo de ciência busque elementos atrativos, né? Que entretenham. Então é isso que a gente discute e chama de divulgação científica de entretenimento, que acaba que a divulgação científica vira um entretenimento, é a ciência para entreter, né? E aí isso gera um perigo, porque às vezes ela está muito mais focada no entretenimento do que na informação, então rola um desbalanço, e aí que mora o perigo às vezes. Mas... tem que rezar pra tudo dar certo, por favor. Mas uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida é que quando a gente está fazendo um trabalho de divulgação científica, por vezes a gente vai se permitir algumas simplificações, porque não dá pra gente dar todo aquele conteúdo, seja ele um vídeo de 30 minutos, seja ele em um vídeo do TikTok. Como é que a gente balanceia esse formalismo com a plataforma que a gente está, com o meio que a gente está transmitindo a nossa mensagem? Porque, por exemplo, um exemplo assim, quando a gente está falando, por exemplo, de entropia, se a gente está falando para um público de ensino médio, é razoável a gente falar de brincadeira. Não, que entropia é o grau de desordem do sistema. Mas quando a gente vai entrando na faculdade, a gente pensa que essa definição ela tem problemas. Como é que a gente define bem um balanço para formalismo e para comunicação com o nosso público? Isso aí é muito difícil o processo de simplificação, porque ele tira muito simplificar é você tirar elementos. Só que a gente tenta sempre deixar a essência das coisas, né? Eu acho que se o conteúdo, às vezes, ele é muito difícil de se fazer, às vezes você consegue, por meio da palavra, você não vai conseguir expressar. Às vezes tem pessoas que usam recursos visuais por isso. Então, para explicar com esses recursos. Então, você pode usar os diferentes recursos, porque aí você tem a dinâmica do tempo para isso. Então, nem tudo na palavra você vai conseguir, mas com os recursos visuais ajuda. Sabe que o processo de simplificação, ele vai acontecer, vai ser inevitável, porque você fala de um conteúdo em 1 minuto, especialmente entropia. Então, acredito que aceitar, não tem o que fazer, a gente vai aceitar que aquilo ali é só uma pincelada. Você pode fazer um vídeo, por exemplo, de 1 minuto falando de entropia, no sentido de estimular que as pessoas pesquisem, que deixem um gostinho que a pessoa pesquise, ou que entenda que aquilo ali onde está aplicado na vida de alguém. Então, eu já fiz vídeo, por exemplo, com desodorante, aqui a coisa gelada, frasco, né? o arzinho gelado do desodorante. Então, assim, não dava para falar lendo tudo, né, da compressão adiabática. Mas o que eu usava
o fato de eu mostrar o desodorante naquela situação, algumas pessoas podem lembrar que aquilo é um exemplo, né, daquela situação física. Então, a gente acaba, a simplificação, ela é um problema, mas ela acaba sendo uma solução dentro dessa dinâmica. Porque é a partir dessa simplificação também que a gente vai levar essa comunicação para o público não especializado. Porque a gente vai ter que dar uma lapidada nesses assuntos para deixar mais acessível, né, que as pessoas possam. E aí é isso. Infelizmente, então é fazer recortes. Não dá para deixar abraçar um mundo. Né? Algumas situações você vai falar uma frase, às vezes, que não esteja errada essa frase, mas que ela consiga simplificar e deixar, tá bom, você não precisa explicar além. Então, você não precisa, por exemplo, você vai explicar do magnetismo permanente da matéria. Você não vai falar, já vai entrar lá no dipolo magnético. Imagina você falar isso no vídeo, falar do espinho, né, dos campos. E aí isso pode gerar confusão. Mas com recursos, visuais, você às vezes pode desenhar os espinhos, mostrar. E aí o vídeo pode ficar muito interessante. Mas às vezes você falando, sem nada, nenhum outro recurso, vai ser na linguagem que você vai ter que falar. Que esse magnetismo permanente é devido aos próprios elétrons ali, ao próprio magnetismo dos elétrons. Né? Então, simplificar nesse sentido, para a pessoa entender. E aí vai depender do público também, né? Que essa divulgação pode ser para criança, não pode ser para adultos, né? Se for para criança, aí o trabalho ainda é maior ainda. É você levar coisas de física que costumam ser de adultos, né? Para criança. Com certeza. Acho que indo um pouco para o outro lado, trabalhando ainda nessa parte da simplificação, tem algum conteúdo que o senhor acha que seja mais difícil, que seja bem complicado de trazer para a divulgação científica? Algum conteúdo da área de física, no caso? Tem vários. O curso inteiro, no geral, ele é difícil. Mas só se ver o que é mais fácil. Como eu falei, assim, depende de qual divulgação científica que tá vendo. Se for uma divulgação científica que engaje, né, que é o que eu falo na minha tese, uma divulgação científica que você tem um público para te assistir, você quer audiência. E aí, vamos supor que é na internet. Você quer que as pessoas consumam. Então você vai precisar entrar nesse jogo das redes, né? Nem todo o conteúdo de física engaja. Então, isso que a gente discute na minha tese. Alguns, como astronomia, vão engajar mais. Buracos negros, né? Você falar desses assuntos, falar de quântica, interessante, relatividade. Agora, outros, né? O potencial elétrico. É muito difícil você trazer, pode ser possível, você fazer uma coisa bem legal. Mas tem conteúdos que eu tenho dificuldade, tipo. E aí, esses conteúdos que eu tenho dificuldade, eu levo para uma perspectiva mais escolar, que não é. Não, esses meus vídeos eu não considero nem divulgação científica, seria mais. Um vídeo para Enem, que eu resolvo exercício, é mais uma videoaula. Ele não é um vídeo de divulgação científica. Então, quando é assim, eu quero falar do potencial elétrico, ainda nunca pensei, como eu vou fazer isso no formato de divulgação. Mas aí eu faço um exercício de potencial elétrico, sabe? Então tem assuntos que eu não consigo. Então, quântica também, né? Tudo de quântica, que vai dar pra gente falar, a gente consegue falar em termos gerais. Então tem assuntos que eu nunca adentrei por isso, né? E assuntos porque eu não sei mesmo, por não ser minha área de pesquisa, tipo física nuclear, não falo dessas coisas, sobre radiações, né? Tem até um canal de uma menina que eu vi que é radiação para leigos, ela faz uma divulgação científica sobre radiação. E aí ela estuda radiação, tudo de raio-x, raio, tudo. O canal dela só raios de radiação. Mas achei muito interessante focar nisso. Então, tem assuntos que eu não piso, mas eu tenho vontade de pisar para eu explorar até meu próprio conhecimento. Porque quando a gente produz um conteúdo, você vai ler sobre, né? Vai estudar.
Então eu tô nessa perspectiva de tentar chegar no nível de conseguir falar de tudo, ao ponto de eu conseguir escrever um livro de física, produzir um material completinho para um público não especializado. Agora, falando um pouco de bastidores do Afrofísico, a gente falou essa questão de dificuldade de alguns temas para trazer. Para você tem algum vídeo que quando você estava fazendo você achou, não, esse tema ele é difícil? Qual foi o vídeo que você foi fazer e você falou, não, isso aqui está me dando muita dor de cabeça? Tem algum assim que vem à mente ou... Tem alguns assim. Pra mim, vídeos difíceis é quando teve uma época que eu tentei usar como é que chama? Um site que tem imagem de muita qualidade. E aí essas imagens são muito pesadas. Então, quando era essa época, assim, eu fiz poucos vídeos desse tipo, porque, nossa, dava muito trabalho pra fazer, sabe? Coisas muito... Você tá falando mais operacionais, né? Sim. Esses, coisas assim, de ter que usar outros sites. Tanto ter que usar essas coisas, imagens de muita qualidade. Tanto que meus vídeos não têm muita qualidade visual, porque eu até parei de pagar esse site, eu pagava, mas nem usava. A imagem é muito pesada ali quando eu ia editar. Então o que mais pega pra mim hoje em dia eu gravo os vídeos rapidinho, mas alguns vídeos dão trabalho. Por exemplo, vídeos em que eu tenho que mostrar algum lugar. Eu fui pra UNB, mostrar a Universidade Brasileira, você tem que passear lá e tal. Ou um vídeo que você vai mostrar seu dia, às vezes você faz isso. Pra mostrar, mas no meio do vídeo eu falo os físicos, né? Então, esses vídeos, assim, de mostrar o dia, é chato, porque você tem que estar tomando café, você se filma, faz um vlog o dia inteiro. E aí eu não gosto. E outros, assim, sou eu sozinho, né, que faço. Então, aí com o suporte de câmera, edito tudo. Então, a maior dificuldade é conciliar o trabalho. Antes, não sei como eu conseguia fazer doutorado, era técnico, professor substituto, não sei o quê, e ainda fazia vídeo. Então, na pandemia eu tinha tempo, porque eu estava trabalhando em casa. Então, antes eu gravava na câmera, então eu parei de fazer isso justamente pela dificuldade de gravar para a câmera, passar no computador, editar para depois postar. Dá muito trabalho. Aí quando eu descobri que o próprio TikTok fazia isso, meio que eu virei escravo. Então, todos os meus vídeos eu faço no TikTok, é muito fácil para mim. Você é extremamente acostumado, então eu abro. Já tá ali, eu gravo meus 3 segundos da chamada, se eu quiser botar a imagem no fundo, eu salvo, boto um print, então meus prints é tudo, eu coloco lá, capacitores no Google, aí pego, recorto, assim, um que eu achei legal, e uso lá. Ainda ninguém brigou, né? Eu não peguei nenhum direito autoral, mas eu saio catando lá do Google as imagens. Eu não crio, não tenho tempo de ficar fazendo uma arte, de criar minha própria, desenhar meus próprios circuitos, então eu pego já prontos. A minha maior dificuldade é essa mesmo, de fazer tudo sozinho. E aí, pela facilidade do TikTok, hoje eu não tô tendo tanta dificuldade, eu sento na minha cadeira, falo, então é o mais difícil mesmo. Hoje está sendo ideias, porque eu sempre fui uma pessoa com muitas ideias, então eu tenho muito vídeo no meu canal. Meus vídeos são praticamente inéditos, porque eu não refiz, sabe? Tem vídeos que eu poderia refazer, vídeos que floparam lá do passado, que eu poderia rever eles, fazer de novo, com imagem melhor. Mas eu ainda não cheguei nesse ponto, talvez eu faça, volte umas ideias do passado, que não deram certo, para melhorar. Mas isso cansa a mente, você está sempre buscando alguma coisa. Tem épocas que dá um vazio total. E eu não tenho nenhuma ideia. Realmente, hoje em dia eu parei um pouco de pensar, ficar postando. Então eu fico de boa, eu fico dias sem postar, uma semana. Eu fico mais pensando que se eu não postar, vai cair meu engajamento. Porque infelizmente tem um pouco disso. Acho que por hoje é só, né? Eu queria só, antes de encerrar, fazer uma pergunta, porque a gente fez isso no outro podcast, no primeiro podcast que a gente fez, e eu achei interessante ouvir de uma pessoa que trabalha na área de divulgação sobre isso.
que a gente estava fazendo perguntas sobre o que era divulgação científica e coisas diferentes que eram divulgação científica, e a gente se questionou sobre qual é a nossa forma preferida de divulgação científica, o que a gente gosta de consumir enquanto estudante de física. E eu pergunto para o senhor, enquanto pessoa, enquanto divulgador científico, qual é a forma de divulgação científica que o senhor mais gosta de consumir, que o senhor mais passa tempo pesquisando, ou vendo, perdendo tempo assim, se entretendo? Me entretendo? Eu gosto muito de ler. Eu gosto do trabalho do CREF, não sei se vocês conhecem, do professor Fernando Lang, do Rio Grande do Sul, Centro de Referências de Ensino de Física. Ele tem um trabalho em que ele responde perguntas de física numa espécie de blog do CREF lá. E aí tem perguntas de tudo. As mais, assim, que você trava quando o aluno te pergunta, ele tem lá respondido. Então isso ajuda muito, a gente que é professor, na hora de... Sabe quando você pergunta assim, por que, de onde vem a carga elétrica? De onde vem? Esse, né, pra ele responde lá, isso vem. Então, eu estava com essa dúvida com um amigo, né, da química. Amigo, de onde vem a carga elétrica? De onde vem? Tudo bem que a carga se conserva, que ela não sei o que. Esse negócio, ela é inerente da matéria, mas de onde vem? Aí ele jogou lá no Fernando Lang, a pergunta ele respondeu. Então assim, eu gosto muito de ler o CREF, que ele me ajuda. Alguns vídeos meus, inclusive, peguei de lá, assim, as respostas dele. Tem umas respostas muito complexas. Então, leituras em geral, né? Vídeos eu também consumo, por estar na internet. Então, por exemplo, tem um canal ABC Terra, que eu amo, que ele fala de dinossauros, sabe tudo da Terra, assim, das épocas da Terra, das fases, né, da história do nosso planeta. Então, eu acho isso magnífico, esses trabalhos, sabe? Tem um canal também, o Super Lento, que ele faz vídeos na câmera lenta, sabe? Faz altas experiências. Ele é da física também, lá da UFMG. Já gravei vídeo com ele. E ele também é gente fina e faz uns vídeos assim, vendo vídeos incríveis, assim, filmando satélite na órbita da Terra, calcular a velocidade, não sei de onde ele tira essas ideias. E vai para não sei aonde, ele mediu o raio da Terra, viajou de uma cidade para outra, fez o mesmo que Empédocles. Então, tipo assim, ele viaja, assim, muito interessante. Então, eu gosto muito desses conteúdos ativos também, que a pessoa viaja, né? Faz experimento com moto, ele tem muito isso, o Super Lento faz isso. E também eu gosto da divulgação científica de humanas, né? Que é muito importante a gente falar. Sim. Que a divulgação científica não é só da natureza, né? A divulgação científica de humanas. Então, sigo uma galera muito legal de outras áreas, assim, que eu acho massa. Tem um menino também da UFMG, e eu adoro ele tá fazendo letras. Recentemente ele solta uns papos muito legais, inclusive sobre negritude, né? Sobre a vivência dele enquanto um jovem gay negro. Então, assim, eu gosto muito desses trabalhos, assim, que a pessoa também discute filosofia. Isso se encontra muito no TikTok, assim, galera discutindo, fazendo live, discutindo política, tinha muito isso, né? E aí, cada vídeo que eu fazia, eu ia pegando uns grupos que foram me seguindo, assim, fiz alguns amigos na internet. Tipo, uma época eu postei vídeos de Pokémon, coisas mais otakus, aí Muito uma galera, aí uns canais assim, o maior otaku do Brasil, não sei o que, me seguia. Aí uma vez fiz um vídeo sobre física dos alimentos, né, nutrição, né? Aí um monte de nutricionista colaram, sabe? Aí eu já via o trabalho dos nutricionistas assim, divulgando ali essa área e fazia vídeo de alguma coisa mais teatral, pra gente do teatro. Tem gente famosa, assim, que desses engraçados de humor do TikTok, que me seguem, assim, que desde me achavam engraçado também, que eles fazem de humor. E aí adoravam o meu canal. E a gente conversa desde o início, assim, canais grandes do humor. Que quando a gente trocava ideia assim, por direct, eu nem acreditava, assim, que eram bem estourados no Brasil, sabe? E gostava do meu trabalho, que era de física, e achava engraçado, e seguia, sabe? Então,
Acho que a pergunta foi sobre... Não, consegui responder sim. Tá excelente. Ok, então queria agradecer, Alexandre, muito obrigado por ter participado. Desculpa, Um prazer, Tá assim. ótimo. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer também ao colega Guilherme por estar comigo, né, nessa jornada aqui de podcast. E agradecer a você, ouvinte, que parou seus 40, 50 minutos aí para escutar a gente. Muito obrigado mesmo e ficamos até a próxima.